pessoal, boa noite, a paz do Senhor Jesus, igreja, tudo bem com vocês? Que prazer tê-los aqui na nossa casa, na nossa igreja, sejam todos muito bem-vindos, um abraço virtual para todos vocês que estão nos acompanhando aqui no Instagram, aqui no Facebook, um abraço carinhoso nos nossos irmãos em Cristo, da Igreja Batista de Neópolis. O templo está fechado, mas nós somos igreja. Então fechou o templo, mas em cada casa abriu uma igreja, porque nós somos a igreja do Senhor Jesus e onde nós estivermos estaremos orando, engrandecendo e bendizendo o nome do Senhor. Amém. Quero convidar Lucas para que possa estar orando. Aleluia. Para o começo do nosso culto. Concordem aí onde vocês estiverem, baixe suas cabeças, feche seus olhos, sejam todos em oração. Vamos orar, Lucas. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, Deus, muito obrigado por mais um dia da tua presença, Pai. Amém, quero te agradecer, ó Deus, por todas as bênçãos que tu tem concedido a nossa família, Amém. Pai. Amém, quero te agradecer, Deus, por as mínimas coisas que tu tem nos proporcionado, Pai. Amém, quero te entregar hoje em tuas mãos esse culto aqui, ó Deus, Amém, seja para a Deus, tua honra, para a tua abençoe, glória, Pai. Amém, Tu possa estar, Deus, capacitando, Deus, a dirigente de hoje, ó Deus, tu possa estar, Deus, Amém. abençoando ela, Pai. Jesus. Essas bênçãos de Pai, Vocês, para que possamos estar juntos, mesmo que virtualmente, adorando, louvando e engrandecendo o nome do Senhor. Vamos cantar Deus é fiel. Glória a Deus, aleluia. Deus é fiel para cumprir toda palavra dita a mim. Deus é fiel, Deus é fiel. Sim, Deus é fiel para cumprir toda promessa feita a mim. Deus é fiel, Deus é fiel. Declare isso para a tua vida. Eu não morrerei enquanto o Senhor não cumprir em mim todos os sonhos que Ele mesmo sonhou para mim. Eu quero viver em santidade e adoração, pois é só dele, somente dele o meu coração. Eu não morrerei enquanto, Senhor, eu não morrerei enquanto o Senhor não cumprir em mim todos os sonhos que Ele mesmo sonhou pra mim. Eu quero viver em santidade e adoração, pois é só dele, somente dele o meu coração. Ele é o Deus de promessas. Em nome de Jesus. Ele é fiel, queridos. Ele é fiel, querida. Ele tem honrado a sua palavra, porque ele não pode mentir. Eu os convido, onde vocês estiverem, a abrirem as suas Bíblias. Atos 20, o versículo 28 diz o seguinte: atendendo sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu pastores, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Aleluia. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus abençoe a sua palavra, né? Ela já é abençoada.
mas que ela não volte vazia, como ela mesma diz, e que ela fale profundamente nessa noite aos nossos corações. Amém. Então, meus amados irmãos, meus queridos amigos, familiares, aqueles que estão nos ouvindo, nos assistindo nessa noite, hoje nós vamos falar do ministério pastoral. Até então, porque na nossa casa, né, nós somos uma família pastoral. E eu, particularmente, sou pastoreada, tenho a honra de ser ovelha do meu próprio esposo. Então, além de esposo, ele é o meu pastor, pastor Luiz Carlos dos Santos. E por que nós resolvemos, queridos, nessa noite de quarta-feira, 10 de junho, falarmos do ministério pastoral? É porque no próximo domingo comemora-se no meio evangélico o Dia do Pastor. E como família pastoral, nós não poderíamos deixar de falar sobre esse assunto. Porque vocês que são ovelhas, vocês veem o ministério pastoral por uma ótica. Mas nós que somos família, que moramos na mesma casa e também trouxemos para nós essa responsabilidade do ministério pastoral, nós vemos as coisas por uma outra ótica. E é bom também que a família pastoral demonstre para o pastor a gratidão que ela traz no seu coração por ser pastoreada por um homem de Deus, que é o nosso caso, que nós temos o privilégio de ser pastoreada por um homem de Deus. Por isso que nós vamos falar nessa noite sobre o ministério pastoral. Até então, porque o dia que eu desse dia. Então a palavra de Deus diz que dá honra a quem tem honra. Então, pastor Luiz Carlos, nessa noite, nós queremos dar honra a quem tem honra, e essa honra é para você. Receba toda a palavra que vai ser dita aqui nessa noite, dos seus filhos e da sua esposa, e até do cachorrinho Luke, né? Então, queridos, quando alguém é chamado para o ministério pastoral, quando Deus separa alguém para que vá exercer o ministério pastoral, ele, espero e acredito que ele tem consciência que ele vai exercer uma missão que não depende exclusivamente das suas forças, nem da sua força emocional, nem da sua força física e nem da sua força intelectual. Porque essa é uma missão espiritual. E ele ou ela que aceita essa missão que o Senhor Deus chama para o ministério pastoral, essa pessoa, esse homem ou essa mulher, ele está entrelaçado e comprometido com os planos do Senhor. Ele sabe que a sua missão é árdua, é cansativa, é exaustante, mas é também gratificante. Lidar com pessoas não é fácil. Quem exerce cargos de liderança em qualquer área espiritual, sabemos que é difícil lidar com pessoas. Aqueles que exercem esse cargo têm que ter um controle emocional muito grande. E quem exerce o ministério pastoral tem que estar totalmente dependente do Senhor. Porque é Ele que vai dirigir, é Ele que vai reger, é Ele que vai direcionar os passos do pastor. Porque o pastor cuida das ovelhas. Ele pastoreia o rebanho que o Senhor confiou a ele. Mas quem cuida do pastor? Essa é a pergunta que queremos falar para a gente. O pastor cuida de todas as ovelhas. Ele pastoreia, mas quem cuida do pastor? Quem consola o pastor? Quem enxuga as lágrimas do pastor? Quem ora pelo pastor? Quando o pastor está com problemas, para quem ele liga? A quem ele vai recorrer? Porque quando as ovelhas têm um problema, elas imediatamente ligam, chamam o pastor, tanto para os momentos bons, como para os momentos de crise, problemas. Convida o pastor para que ele possa ir lá orar, interceder, aconselhar, orientar aquela pessoa, aquela família, dependendo da circunstância.
Mas quem pastoreia é o pastor. Então quem pastoreia, quem cuida, quem acalenta o pastor é aquele que o chamou, o próprio Deus. Então ele pastoreia muitas ovelhas, cuida, mas dele quem cuida é o Senhor. Quem cuida do pastor é Deus. O autor, aquele que chamou. E o ministério pastoral, ser pastor, é um trabalho árduo, diário, constante e muitas vezes solitário. Porque o pastor tem que compreender e entender todo mundo e todas as ovelhas. Ele tem que estar orando constantemente para que Deus lhe dê sabedoria, para que ele possa saber lidar com cada pessoa diferente. Porque nós somos diferentes. Já viram aquele ditado, cada cabeça é um mundo, cada cabeça é uma sentença. Então, às vezes, uma palavra, né? Soa de uma forma, para outro soa de outra forma. Então, por isso que às vezes é um trabalho árduo, cansativo e solitário. Porque nem sempre ele é entendido e nem sempre ele é compreendido. Além de pregar, de ensinar, treinar, discipular, visitar, administrar, liderar, aconselhar e estar presente em atividades e circunstâncias diversas, terá que se preparar sempre em oração. Então vocês viram aí alguns requisitos do ministério pastoral, algumas funções que o pastor exerce. Eu vou até repetir, porque até cansei de ler, viu? Pregar, ensinar, treinar, discipular, visitar, administrar, liderar, aconselhar e estar presente na vida das suas ovelhas em qualquer circunstância, quer boa, quer ruim, quer alegre, quer triste. Ele tem que se preparar em oração, em consagração, meditação e estudo da palavra de Deus. Se nós, como ovelhas, temos que estar em constante oração, em constante comunhão com Deus, em consagração e imagine o pastor, que muitas vezes recebe um telefonema, algum problema, ele tem que ter sabedoria até chegar lá na casa do irmão ou da irmã, para saber discernir o problema e aconselhar, orientar da melhor forma possível, biblicamente, baseado na palavra de Deus. Então o pastor, eu digo que ele tem que se consagrar muito mais, orar muito mais, meditar muito mais, ler a palavra muito mais. O rebanho do Senhor deve ser tratado com o máximo de cuidado, responsabilidades e amor. Por isso o pastor terá muitas vezes que renunciar seus próprios interesses e planos em prol da edificação da congregação, da qual Deus permitiu que ele apacentasse. Quantas vezes os planos do pastor ficam em segundo, terceiro, quarto lugar? Porque às vezes ele até fez um plano. Por exemplo, ele combinou, antes da pandemia, né? Digamos assim, ele combinou com a família que ali depois do culto, assim que o culto terminasse, que fechasse a igreja, que despedisse os irmãos, ele iria num restaurante, ou ele iria comer ele ia fazer um lanche, mas aí de repente, quando o culto termina, eu preciso urgentemente conversar com o Senhor. E ali todos os planos são desfeitos. A família pastoral já sabe, já entende, já compreende, sabe que vai ficar para um outro momento, já não se abala tanto, porque aquela situação passa a ser um tanto quanto corriqueira. E aí o pastor vai atender aquela ovelha amada que solicitou a sua ajuda. E aí os pastores, eles têm que estar em todos os lugares e em todos os momentos. Como assim? Por exemplo, o pastor é capaz de, à noite, celebrar um casamento e no dia seguinte, pela manhã, celebrar um culto fúnebre. Ou no mesmo dia,
acontecer de ir se alegrar com os noivos, amigos, e familiares, naquela nova família que está se juntando àquele casal, celebrar aquele casamento, e no mesmo dia ter que ir para uma outra família chorar, consolar uma família enlutada e ainda mais pregar no culto fúnebre. Então o pastor, por isso que eu falei no início, ele tem que estar preparado emocionalmente, psicologicamente e precisa ter uma boa saúde, uma saúde estruturada, precisa ter uma alimentação regrada, né? Uma vida que não seja tão sedentária, porque ele precisa de muita força e energia para lidar com a família que é a igreja, que é o rebanho que Deus confiou a ele. Além disso, a missão de pastorear exige a atualização contínua, o aperfeiçoamento das metodologias, das práticas, bem como o constante mergulho na infinidade do conhecimento bíblico. Não é apenas abrir a Bíblia e dizer, vou pregar nesse texto, não. O pastor ele tem que estar se capacitando. Ele precisa também receber a palavra. Por isso que é importante que o pastor participe de seminários, participe de simpósios, participe de convenções, tanto as estaduais como a nacional. É importante que ele esteja nos eventos da nossa denominação, que no nosso caso é batista. Ele precisa de bíblias de estudo, várias, de cada versões, para que ele possa estar pesquisando, dicionários bíblicos. Ele precisa estar conversando com outros colegas, para que possa compartilhar, absorver a experiência dos outros colegas. Ele precisa estar presente nas atividades da denominação, para que ele, é como um professor. Eu sou professor e sei, a cada dia nós temos que estar estudando. Agora mesmo nós somos pegos, né, como eu sempre digo, de surpresa, com a pandemia, as aulas foram suspensas e agora nós estamos trabalhando remotamente, aulas online. Estamos nos adequando, estamos estudando, gravando vídeos, pesquisando. Uma outra forma de se trabalhar, a mesma coisa é o pastor. Ele precisa estar se preparando e a igreja, ela tem que estar atenta a isso. Ela tem que proporcionar condições e situações para que o seu pastor possa estar aprendendo muito mais, porque com isso quem sai ganhando é o rebanho do Senhor. Deus, toda vez que também as pessoas solicitam. Reconhecer que ele é servo e que depende de Deus para fazer o trabalho. É interessante que Deus um dia vai requerer do pastor que ele dê conta do rebanho que Deus colocou na mão dele. Não daquelas vidas, que cada um dará conta de si mesmo a Deus, mas do rebanho que Deus confiou a ele para pastorear. Ele também vai ser exigido de Deus um dia para que ele possa prestar conta de cada alma que ele pastoreou, que ele cuidou. Por isso que o pastor tem que pastorear o seu rebanho de acordo com a vontade de Deus. Ele tem que ser um homem de Deus íntegro, um homem ilibado, um homem que honra os seus compromissos, aquele homem que na sociedade, homem ou mulher, tanto faz, porque existe pastoras também. Aquele homem ou aquela mulher que onde ele mora, ele é aquela pessoa, ela é aquela pessoa que os moradores daquele lugar falam bem. Não tem nada que denegrir a imagem. É uma boa esposa ou um excelente esposo que saiba dirigir a sua casa, a sua família, orientar, disciplinar, ensinar também aos seus filhos. Ele tem que ser um homem honesto. Ele tem que ter uma reputação acima de qualquer suspeita. Ele tem que ter um testemunho profundo para que as pessoas possam falar bem dele. Então, as ovelhas sabem diferenciar o lobo do pastor.
Porque a palavra de Deus diz que as ovelhas conhecem a voz do seu pastor. Quando se fala do pastor, daquela ovelha por aí, ela sabe honrar e falar bem do seu pastor, porque ela sabe a vida íntegra que o seu pastor tem. Ele precisa que todo esse trabalho seja também reconhecido pelo seu rebanho que ele pastoreia. Mesmo com lágrimas e suor, muitas vezes. Mesmo com ingratidões e decepções, muitas vezes. Mas, pastor Luiz Carlos, o seu trabalho não é vão no Senhor. Amém. Mesmo que muitas das vezes o seu trabalho não seja reconhecido, a ingratidão venha por parte de alguns. Porque todo crente, toda mulher de Deus, todo homem de Deus, todo rebanho, ele deve estar abaixo de uma autoridade espiritual. E a autoridade espiritual que nós temos é o nosso pastor. Assim como disse lá em Apocalipse, as 7 cartas ao anjo da igreja. O anjo da igreja é o pastor. Que nós como ovelhas, que eu como ovelha, eu estou falando agora não como esposa de pastor, mas como ovelha que eu sou. Há muitos e muitos anos já passou muitos pastores pela minha vida. E eu sempre tive esse apreço pelos meus pastores. E reconheci a autoridade espiritual deles na minha vida. A honra que eu sempre quis dar e dei aos meus pastores. O respeito, porque eu sei o quanto é difícil pastorear. Para tanto, o pastor recebe da parte de Deus os dons espirituais que são as ferramentas para exercer o seu trabalho. Dons como de pastor, de ensino, de profeta e outros são doados a ele, sendo sempre algo singular, ou seja, não existe um pastor igual ao outro. Deus capacita cada um de uma forma diferente. Não fique igreja comparando seu pastor com outros pastores. Toda aquela igreja é assim. Cada pessoa é diferente. Você é de um jeito, eu sou de um jeito. Olhe para o seu redor, olhe para a sua família. Mães, pais que estão me assistindo nessa noite, que tem mais de um filho. Vocês não têm 2 filhos iguais. Mesmo que sejam gêmeos, trigêmeos, quadrigêmeos. Cada um tem o seu gênio. Cada um tem o seu jeito, o seu caráter, a sua personalidade. As pessoas são diferentes, mas nós devemos respeitar e honrar cada pastor de cada denominação, de cada igreja, de cada rebanho, da forma que ele é, porque quem o capacita é Deus. Existem aqueles que eles vai mais para a área do ensino, outros é mais para a profecia, e cada um vai de acordo com aquilo que Deus o chamou para administrar. Uns enfocam mais o ensino, outros a pregação, outros ainda o trato com as pessoas e etc. São direcionadas por Deus através da capacitação, que são os dons que ele recebe. O nosso pastor, particularmente, ele gosta muito e ele trabalha dessa forma, baseado todo estudo, tudo sempre é baseado na palavra de Deus. Se ele vai fazer uma visita, é sempre o que diz a Bíblia. Se ele vai aconselhar, é como está na Bíblia. Se ele vai exortar, corrigir, orientar, sempre de acordo com o que está na Bíblia. Eu diria que cada pastor recebe de Deus um kit. Um kit. Porque cada um vem com as suas ferramentas para que ele exerça o seu ministério de acordo com o rebanho. Existem igrejas, rebanhos pequenos, existem rebanhos grandes, existem igrejas que são compostas de muita gente e um pastor só não dá conta de pastorear tanta da gente. Por isso que existem igrejas com 5.000, 2.000, 1.000 ou mais, que precisa de 2, 3 pastores.
Existem igrejinhas que são pequenas, tem pouca gente, um pastor só dá conta. Mas por mais pequena, ou menor, perdão, que a igreja seja, ele precisa de líderes, ele precisa de ajudadores, ele precisa de intercessores, ele precisa de pessoas que o ajudem a facilitar essa caminhada que ele aceitou o dia que foi. Se o pastor é autoridade espiritual, as ovelhas também têm que estar cobrindo o seu pastor de oração. Pastores precisam de orações. Pastores precisam de palavras. Pastores também precisam ser consolados, abraçados, reconhecidos, não elogiados. Nada disso. Não são elogios que os pastores precisam, porque a glória não é dele, a glória é de Deus. Ele apenas precisa de honra e ser respeitado, porque a palavra de Deus diz: dá honra a quem tem honra. A promessa da presença de Deus na vida do bom pastor é uma verdade e um fato a ser considerado, que todos que exercem esse ministério, as pessoas de fora e as pessoas de dentro, tanto da família, da casa, os vizinhos, os amigos e principalmente as suas ovelhas, tem que ver no seu pastor um homem de Deus, tem que ver na sua pastora uma mulher de Deus, tem que ver no missionário que dirige a sua congregação um homem de Deus, na sua missionária uma mulher de Deus. Essa presença nos fortalece, conforta e nos respalda. A palavra de Deus guia e orienta os pastores. O Espírito Santo ensina e capacita e enche de alegria, porque a palavra de Deus diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Então, quando o pastor está cabisbaixo, abatido, situações que acontecem na igreja, por situações que acontecem no rebanho, ele é consolado pelo Espírito Santo de Deus. A alegria do Senhor vem, invade e renova. Podemos ter a certeza, pastor Luiz Carlos, que o seu ministério, ele é reconhecido pelo Senhor. Amém. Porque eu bem sei, como sou ovelha mais próxima, como foi o seu chamado. Eu presenciei esse chamado quando nós nem ainda éramos casados, quando nós ainda estávamos namorando. Deus o chamou para o ministério pastoral. Ele nem sabia que um dia ia pastorear a primeira igreja batista de Neópolis, mas Deus já tinha traçado esses planos na vida do nosso pastor. E no dia 3 de fevereiro de 2003, o pastor Luiz Carlos foi consagrado ao ministério pastoral na primeira igreja batista de Neópolis, substituindo assim o nosso tão querido e amado pastor Alexandre Nascimento, que à época era o nosso pastor e foi removido do seu trabalho, que ele era capitão da Marinha, né? Já subiu algumas patentes aí. E ele foi transferido para Recife, nos assumiu, e ele está há 7 anos dirigindo e pastoreando a primeira igreja batista de Neópolis. Tenho certeza, pastor, como nós falamos agora, que o Senhor é muito amado por suas ovelhas. E se acontecem algumas coisas que lhe deixam tristes, porque o pastor é humano, né? O pastor tem sentimentos e muitas vezes a ingratidão acontece, sim, mas deixando isso de lado, é um prazer servir e adorar o Senhor. E com isso, toda a família é chamada. Interessante que o pastor é chamado para pastorear, mas ele traz a sua família com ele, porque ele precisa do apoio da sua esposa. Ou se a pastora, a mulher for chamada, ela precisa do apoio do seu esposo, ele precisa do apoio dos filhos da família, para que junto com ele, a unção do Espírito Santo e a ajuda dos céus, ele continue dirigindo o rebanho que Deus confiou a ele. E a nossa oração é que todos os pastores, não só domingo, não só no segundo domingo de junho, seja lembrado
pela igreja, mas que em todos os dias, você ovelha, eu ovelha, possamos reconhecer o valor do nosso pastor, possamos dar honra a quem tem honra. Que você seja feliz sendo pastor. Você que está nos assistindo, se você for membro de qualquer igreja, de qualquer denominação, não importa. Valorize o seu pastor, ame o seu pastor, ore pelo seu pastor, dê honra a quem tem honra. Que Deus abençoe o meu pastor. Pastor Luiz, nós queremos como família pastoral, porque geralmente a igreja, ela faz essa homenagem ao pastor, mas dificilmente a própria família pastoral homenageia o seu pastor. Então nós queremos como família, em nome de Sandra, Lucas e Luísa, homenagear o nosso pastor Luiz Carlos com um louvor de extra chamado Pastor. Pastor, medite nesse louvor de todo o coração da sua família para você. Amém. Sua história é um exemplo para mim. O seu testemunho tem me aproximado de Deus. Se eu viver mais de 80 anos, quero ser como você, pastor. Sua casa testifica sobre quem você é. Sua obra, sua vida, seu amor, sua fé. Os meus filhos vão saber que se eu hoje adoro a Deus, é por tudo que você me ensinou. Profeta Homem de
aqui a família pastoral, Pastor Luiz, a sua ovelha, Sandra, o nosso primogênito Lucas Menezes e a nossa princesa Luísa Menezes e o nosso Luke, o mais novo integrante da família. Essa é a nossa família. E nós vamos dar um abraço de urso no nosso pastor. Vamos todos abraçar o nosso pastor. Homem de fé, que tem dedicado a mim o seu amor e proteção. E nós vamos encerrar o culto dessa noite com o nosso pastor dando a bênção apostólica. E pastor, essa foi uma singela homenagem da sua família para você, já que a gente não teria outra oportunidade, né? Pelo menos eu, que hoje é o meu dia que eu dirijo, que eu prego, e no domingo é o pastor, na sexta-feira é a Luísa. Então nós estamos, durante essa semana, prestando algumas homenagens ao nosso pastor, postando algumas coisas nas redes sociais sobre família pastoral, que você, onde você estiver, sinta-se feliz com o seu pastor, porque nós estamos muito felizes com o nosso pastor. E eu vou lhe dar um abraço agora em nome da Primeira Igreja Batista de Neópolis. Sinta-se abraçado por cada ovelha que Deus colocou no seu caminho para você pastorear. E você vai nos despedir com a bênção apostólica. Toda a honra a Ele e toda a glória. Eu quero agradecer a Deus e louvar mais uma vez pela vida da irmã Sandra, né? Não sabia nada disso aqui, nem da palavra hoje. E é disso que nós precisamos. Aí eu quero agradecer a Deus pela vida da minha família, pela esposa, pelos filhos, pela compreensão deles nesses vários momentos que foram relatados aqui durante o estudo. Não é diferente do que foi falado, mas eu louvo a Deus porque Ele chama e santifica. E eu quero agradecer a cada um de vocês, meu irmão, adolescente, jovem, criança, adulto, da Igreja Batista de Neópolis, né? E agradeço as suas orações, agradeço a sua compreensão, agradeço o seu carinho, o seu amor. E eu faço um pedido aqui como pastor, continue orando, continue colocando uma brechazinha nas suas orações. Minha vida, porque se o Senhor não estiver cobrindo com a tua graça, com as suas misericórdias, a gente termina atropelando as coisas, né? Não foi para isso que eu fui chamado para proclamar o Evangelho. Eu faço muito questão de, como foi dito, falar o que está na Bíblia, né? O que é que a Bíblia diz, não é o que eu penso. Muitas vezes a gente quer falar o que pensa e o que pensa é errado, mas é a forma que a Bíblia nos traz e que ela nos mostra. E eu louvo a Deus por Ele estar me orientando. Com os amados irmãos, muito obrigado, família pastoral, muito obrigado, irmã Sandra, muito obrigado, Lucas, primogênito, meu campeão, muito obrigado, Luísa. O pastor está muito emocionado, nós também estamos muito emocionados. E por que nós resolvemos fazer essa homenagem? Esse ano, a comemoração do pastor, eu creio que no mundo ou no Brasil vai ser muito diferente, né? Porque os templos estão fechados. Então aquele amor, aquele carinho, aquelas homenagens que sempre, todo ano, os irmãos fazem as igrejas, vai ser quase que virtual, né? E aquela presença, aquele carinho, aquele aconchego, aquela oração, aquelas homenagens, eu creio que serão bastante reduzidas e talvez em algumas situações nem possa haver, né? Nem venha a acontecer. Então, pensando nisso, nós não poderíamos deixar, durante toda essa semana nós vamos estar homenageando o nosso pastor aqui na nossa casa. Mas infelizmente esse ano vai ser uma comemoração diferente, né? Por conta da pandemia. Mas em nome da família pastoral e da Igreja Batista de Neópolis, essa homenagem é para você. Amado Pai,
Altíssimo Deus, toda honra, toda glória, meu Pai, todo louvor, toda exaltação seja dada somente a Ti. Pai querido, nós te louvamos, nós te agradecemos pelo que Tu és. Te agradecemos, ó Pai, porque mesmo, ó Pai, sendo, ó Deus, pecadores, injustos, murmuradores, infiéis muitas vezes, nós estamos debaixo da Tua mão, debaixo da Tua proteção. Mesmo assim, Tu tem olhado com um olhar de misericórdia, ó Deus, para as nossas vidas. E nesse momento, ó Pai, colocando, ó Pai, os nossos pedidos diante do Teu altar. Amém, meu Deus. Primeiramente, eu quero, Pai, te pedir que perdoa os meus e os nossos pecados. Pai querido, que a Tua autoridade seja realmente sobre a minha vida e sobre a vida daqueles que o temem. Pai querido, Pai amado, que nenhuma outra autoridade a não ser a Tua, ó Pai, possa estar sobre as nossas casas, sobre as nossas vidas. Amém, meu Pai amado, eu quero te louvar e te agradecer por essa família. Pai, os filhos são herança do Senhor. E a palavra de Deus diz que quem acha uma esposa, ó Pai, acha o bem. E esse eu achei, ó Deus amado, muito obrigado. Quero te agradecer, ó Deus, pela primeira igreja batista de Neópolis, ó Pai, por cada membro, ó Deus, cada servo, adolescente, criança, adultos, anciões, ó Deus, enfim, jovens, que todos eles, ó Deus, sejam abraçados, ó Deus, e que a Tua graça o alcance a cada dia, a cada instante, que todos os seus pedidos, ó Pai, estejam, Deus, no altar do Senhor. Amém. Quero agradecer, ó Deus, a outras pessoas, ó Pai, que não está, ó Deus, não faz parte da Igreja Batista, mas que tem um carinho por nós, ó Deus, pela minha vida, pela minha família. Obrigado, meu amigo, obrigado, minha amiga. Obrigado porque está torcendo por nós. Muito obrigado. Nós temos orado pelas suas vidas, nós temos muitos amigos carinhosos, ó Deus, que tem, ó Deus, olhado com um olhar de carinho, de aconchego. E nesse momento eu estendo também essa oração a essas vidas, ó Deus, de amigos e amigas que nós temos, ó Deus, não só em Neópolis, mas também fora daqui. Amém. Pai querido, nesse momento, ó Deus, nós rogamos, ó Pai, as Tuas misericórdias, ó Pai, não podemos deixar de clamar por o que está acontecendo com nossa terra, do que está acontecendo com os países, com a nossa nação, com o nosso estado, com a nossa Neópolis, ó Pai. Pai querido, entra, ó Deus, com um olhar de misericórdia, ó Pai. Vai, ó Deus, intervindo, ó Deus, com os Teus santos anjos, ó Pai. Manda, ó Deus, e envia anjo de cura, ó Pai, para a face da terra. Pai querido, Pai amado, vá de encontro àqueles que estão nos hospitais, aqueles que estão nos leitos das UTIs, das enfermarias. Vai visitando os seus familiares, ó Deus, que estão apreensivos, nervosos, ansiosos, ó Deus, com medo, ó Pai. Entra, ó Deus eterno, com providências. Sara esta nação, que possamos, ó Deus, perdoar os nossos pecados, convertermos, ó Deus. Que o amor do Pai, que a graça redentora de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que a consolação do eterno divino Espírito Santo esteja sobre cada um de vós, hoje e para todos sempre. Aleluias. Amém e amém. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família. Tenham todos uma noite na presença do Senhor. Se o bom Deus nos permitir, sexta-feira estaremos aqui de volta. Deus abençoe.